seria o BAP de segundo grau. E lá em cima, com várias ondas P sem QRS, aí já entraria como terceiro grau. Se inverteu. Parada trial, que aí já é preocupante, que o doutor falou. O miocárdio atrial ele não despolariza, então não tem aquela contração, né, atrial, ela pode ser letal. No caso aqui, parada atrial. Então vai ter ausência das ondas P, os QRS eles podem estar normais ou alargados. Pode ter um infradesnível do ST e um aumento da onda T. Ele é reversível nos casos de hipercalemia, então não tem contração atrial, acho que é importante a dosagem eletrolítica, né? De repente ver o potássio, se ele está alto, a gente consegue corrigir. Então tenta abaixar o potássio sérico e aí a tendência da onda P retornar. Em doenças de Addison, insuficiência renal aguda, obstrução urinária, cetoacidose diabética, transfusão de sangue armazenado, não sei. Armazenado seria o concentrado de hemácia, né? O armazenado é o concentrado de hemácia. Acidose metabólica, choque, intoxicação, no caso intoxicação digitálica, ela pode levar a uma parada atrial, patologias de musculatura atrial e distrofia muscular. Fraqueza e síncope, normalmente a frequência cardíaca ela é baixa em cães, menor que 60 e menor que 160 em gatos. Aí a hipercalemia, como eu já tinha dito, então a gente tem que transferir o potássio do meio extra para o meio intracelular, né? Então a gente usa o gluconato de cálcio na dose de meio ml por quilo, em 3 minutos de infusão, ou bicarbonato de sódio, né, em solução fisiológica 0,9, ou a hidrocortisona, ou no caso a gente usa até a insulina regular, ela consegue colocar o potássio intracelular também. A persistência, no caso da hipercalemia, aí a gente vai ter que optar por um marcapasso persistente. Então ali em cima, né, então mostra uma parada atrial, você vê que não tem nenhuma angina aqui. Aqui é um Golden Retriever com hipodenocorticismo, aí eles reverteram a hipercalcemia e aí voltou a contração atrial. Taquiarritmias supraventriculares. Então a taquicardia supraventricular, os impulsos eles são em focos ectópicos, atriais ou juncionais. Ela pode ser sustentada, né, ou paroxística em intervalos. As ondas P elas são diferentes da P sinusal, o QRS ou eles são normais ou eles são alargados. É normal acontecer em cardiopatias, nas intoxicações também por digitálicos, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertireoidismo, trauma, aí os animais com o mesmo sintoma, fraqueza, síncope, baixa perfusão periférica, por conta da disfunção diastólica, dificuldade de relaxamento ventricular. Frequência cardíaca 160 em cães e maior que 240 nos gatos. Mostra ataque supraventricular. No caso aqui é um pastor com a cardiopatia dilatada. A terapia emergencial do ataque supraventricular, a gente entra com a lidocaína. A manobra vagal ela é interessante também, então a gente comprime o seio ocular ou o seio carotídeo, né? Isso acaba diminuindo a frequência ventricular, que essa é a ideia, né? Se não conseguiu com lidocaína nem manobra vagal, aí é aquele choque soco no peito, né? Aí seria a cardioversão elétrica. E na ausência do cardioversor que a gente entra com soquinho. Aí, caso tenha possibilidade, marcapasso intracardíaco. Na insuficiência cardíaca congestiva, a gente entra com a digoxina, né? Porque ela tem esse efeito antiarrítmico, ela atua bastante bem na TAC supra. O diltiazem, ele é bastante usado em gatos também. Aí tem a dose para quem interessar no cão e no gato. E a dose de manutenção também. Normalmente ela é usada em infusão contínua. E depois pode ser mantida via oral.
propranolol no cão e no gato, né, tem a dose, o sotalol ou a amiodarona, metade da dose nas infusões seguintes, né? Então a gente pode começar com aquela droga e depois fazer uma manutenção com a amiodarona. Fluanteratrial, normalmente o ritmo atrial ele é regular e rápido, então a frequência chega de 300 a 500 batimentos. Em patologias que levam ao crescimento atrial, ela é bastante comum, então na degeneração valvar, que ocorre uma sobrecarga grande, pode gerar um fluanteratrial, né? Nas cardiopatias congênitas, na dilatada, mesma coisa, síncope, fraqueza. As ondas P, elas são substituídas pelos F, né? Elas parecem um monte de dentinho de serra. E os QRS também, ou normais ou eles acabam alargando também. É uma urgência da terapia, depende da frequência ventricular. Então, quanto mais rápida a frequência ventricular, mais grave a consequência. Então, a gente tem que tentar diminuir essa frequência ventricular para ter uma normalização da hemodinâmica do paciente. O tratamento, baseado no mesmo do taquicardia supra, exceto pela lidocaína, que aumenta a resposta ventricular e ela acaba tendo um potencial mais arritmogênico. Quando ele pensa em fazer a onda dele, parece até uma fibrilação atrial, só que é mais pronunciada, né? Tem que confundir isso para o tremor do animal, mas lembrando que a frequência é altíssima, né? 250, 300 batimentos. Aí você tem e não usar endocrina nesse caso. É importante lembrar que não pode usar endocrina nesse caso. Então, todo aquele animal que tem uma cardiopatia dilatada grande, um ato esquerdo gigante, ele é um potencial paciente para desenvolvimento de fibrilação atrial, ou causa fluânter. Então, sempre está avaliando a eletrocardiografia do paciente. Fibrilação atrial, numerosos focos ectópicos atriais, então, tem vários focos, né, com frequências altas, e acaba tendo uma perda efetiva do débito cardíaco, chega a perder de 15% a 30% do débito cardíaco. Ele é associado às mesmas patologias das taquiatriais, a frequência maior que 180 em cães, maior que 240 em gatos, o ritmo é irregular e as ondas P elas são substituídas pelas F, que são as oscilatórias, né? A sobrevida do paciente é curta, de 3 meses a 1 ano. O tratamento baseado no mesmo do flutter e das taques supraventriculares. Então a gente vê que assim, o tratamento basicamente é praticamente o mesmo, né? Então, primeiro tentar reverter a causa daquilo e de repente entrar com uma medicação para manutenção. Aqui a FA, esse cão ele tinha uma degeneração valvular mitral de ato-ventriculares, que aí levou à fibrilação. Bom, aí aqui a gente está chegando cada vez mais na gravidade, né? Então, a taquicardia ventricular, 3 ou mais complexos gerados em focos diferentes ventriculares. As ondas P a gente consegue visualizar, tem configuração normal, mas elas podem ocorrer antes do QRS, simultâneo ou durante o QRS. Normalmente a frequência cardíaca está elevada e ocorre despolarização sobre a onda T, pode ter, né, o R sobre T. Ela é lenta, rápida, pode ser lenta, rápida, paroxística, sustentada, monomórfica, ou seja, com um padrão só, ou vários, ou polimórficas, e que aí seria com variação dos complexos, que a gente chama de torsades depois. Fraqueza, síncope, dispneia, então sempre o paciente vai acabar na mesma, por isso que o elétron é bastante importante, né? A frequência cardíaca maior que 160 em cães e maior que 240 em gatos. As causas primárias, cardiodilatadas, hipertróficas, infarto do miocárdio, miocardite traumática, neoplasia, pericardite, miocardite idiopática, no caso do boxer e do Doppler. As causas secundárias que levam a esse tipo de ataque ventricular, aí a hipóxia, né, a anemia pode gerar, uma piometra, uma infecção mais violenta, uma uremia,
uma dilatação gástrica, a pancreatite, parvovirose, doença de Lyme, distúrbios eletrolíticos e a digoxina. A digoxina sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Digoxina, adrenalina, atropina e alguns anestésicos em geral. E no caso do pastor alemão, ele pode ter ataque ventricular congênito. O tratamento do ataque ventricular seria a lidocaína, na infusão contínua. Eles dizem até 8 bolos de 2 mg por quilo EV, e aí seguido ou não de infusão contínua. A procainamida, né, acho que seria uma das melhores indicações além da lidocaína, é a procainamida. E caso não tenha sucesso, se é um paciente refratário, aí tentar fazer a cardioversão elétrica. É importante de corrigir os distúrbios eletrolíticos, né? A hipocalemia ela impede a ação da lidocaína e da procainamida. Então, por isso é importante a dosagem dos eletrólitos também. Manutenção seria o sotalol, mexiletine e a mildarona, que é o mais usado. Então aqui um ataque ventricular paroxístico, então ela estava no ritmo normal, de repente fez a ventricular, voltou no sinusal. Aqui um ritmo idioventricular, né, um pastor alemão, ele tinha piometra, aí castrou, depois que tirou, aí voltou no ritmo sinusal. E também depois de organizar a parte eletrolítica por conta da infecção também. Ritmos não geradores de impulso, né? Então eles exigem manobras imediatas de reanimação cardiopulmonar, que aí seria ataque ventricular sustentada, torsades de pointes e a fibrilação ventricular. São os 3 mais graves, se não fizer nada, não chega nem para o ataque ventricular, se tiver uma duração acima de 30 segundos, ela ocasiona uma diminuição bem importante do ritmo cardíaco, gera uma hipotensão, uma isquemia miocárdica, o animal pode ter síncope, convulsão, choque e morte súbita também. Na torsades de points, que é a ataque ventricular polimórfica, né, tem vários formatos, elas têm algumas causas também, que seria a miocardite, o BAV completo, né, que é o bloqueio ventricular, algumas drogas que podem gerar isso, no caso a procainamida e a piridina, algumas alterações do sistema nervoso central, elas podem gerar esse tipo de arritmia, um animal hipotérmico, com hipocalemia, e então a gente tem que primeiro corrigir a causa primária para depois estar pensando na possibilidade aí de colocação de uma carcaça artificial. Ficou meio ruim, mas é um ataque ventricular sustentado. No caso aqui ele tinha linfoma no miocárdio. E aí ataque ventricular, fibrilação ventricular. Na fibrilação ventricular, os impulsos eles são gerados e propagados nos ventrículos de forma assincrônica. E aí não se reconhecem mais as ondas ou os complexos, apenas as oscilações aí positivas ou negativas. E aí o que causa FA, isquemia miocárdio, desequilíbrios eletrolíticos, hipóxia, hipotermia, alterações no sistema nervoso, alguns fármacos e arritmias ventriculares instáveis. Atividade elétrica sem impulso. O impulso gerado, ele sem contração miocárdica. No eletro, ele pode parecer normal, com PQRS ou QRS largo ou bizarro, e a frequência cardíaca ela fica inferior a 60. É bastante comum esse ritmo em casos de parada cardiorrespiratória, e às vezes tem animal assim, que acabou de parar e você continua vendo, mesmo após a parada mecânica do coração, ainda o traçado aqui continua na fibrilação atrial. Fibrilação ventricular. Só para um pitacozinho. Assim é o seguinte, gente, fibrilação. Essa história de fibrilação, porque você sabe que o conselho está nos obrigando agora a ter um cardioversor, né? Principalmente quem tem emergência, uma ambulância, alguma coisa que vai, tem que ter um cardioversor. Por experiência, a veterinária, e mesmo o professor Estélio, quando veio dar a palestra para a gente de ação cardiovascular,
cardiovascular, ação cardiorrespiratória, em emergência, tem que entender o seguinte: o cardioversor só vai funcionar numa situação, numa única situação. Tá? Quando você tem a fibrilação, só. Você vai olhar o parou, você fica usando o cardioversor, isso é só para ilustrar, né? Ou para mostrar se você estiver perto do proprietário. Porque não tem o que fazer mais. Tá? Na verdade, o cardioversor só vai voltar se o animal estiver fibrilando. E fibrilação no cão, infelizmente, é um período extremamente curto, gente. Por isso que o ideal é você ligar o monitor assim que o paciente chega. Ter um monitor. Porque quando ele começar a fibrilar, você tem que estar com o cardioversor na mão. Né? É a única forma, gente. Cardioversor somente nessa situação. Aquela coisa que chega na tua clínica, o animal já em parada, quase, você começa a fazer. Se você tiver um cardioversor eficaz, é só para mostrar para o proprietário. Só para levantar o bichinho. Tum, né? Fica bonito, parece aqueles filmes. Aquele filme de UTI, né? Aquele filme de UTI que você vê e tum. Olha, eu usei um equipamento ligador, a proprietária adora isso. É válido, né? Mas só para isso. Gente, é com emoção. A chance de você reverter nós médicos, usar o cardioversor a gente usa. Mas a chance, olha, eu, por exemplo, só peguei, eu consegui reverter mesmo o cardioversor quando estava com o monitor ligado em cirurgias graves. Aí eu percebi que ele fibrilou no monitor. Tá? Às vezes comprar um eletro é bom, mas vocês não vão fazer, quem não é cardiologista, não vai fazer laudo de eletrocardiografia. Tá? Eu fiz cardiologia, a Paty até trabalho com a Paty, às vezes faz o eletro, passo para a Paty, ela dá uma olhada, faz o eco, mas ter aí, como o Luiz falou, investir num equipamento, um monitor, multiparâmetro, tendo o traçado, o animal chegou já em estado grave, liga os eletrodos e começa a olhar, monitorar. Tá? Se você tiver um cardioversor, pode. Tá? Senão vai na mão mesmo, na porrada, como ela disse, na porrada, na mão, o que você puder fazer. Mas você tem que pegar o animal fibrilando na hora. E é rápido. O paciente não vai gostar muito da ideia, né? Mas assim, é aquela coisa, investe, mas cobre, né? Porque o problema nosso é que a gente bota esse equipamento, coloca, ela liga e você não cobra por aquilo que fez. Porque o animal é tão curto o espaço, porque ou você salva ou morre. A maior parte, salvar não, porque às vezes você dá aquela primeira parada, você reverte a primeira parada. Isso não quer dizer que você vai se reverter a segunda. A maior parte das vezes você não reverte a segunda ou a terceira. É dificílimo, gente, para todos nós. Você fica aquela sensação de impotência, né? Mas quando chega nessa vez, mas é a única jeito de salvar, é o procedimento correto, é o protocolo, não é, doutor? É o protocolo. Tem que fazer, tá? Tem que fazer. Ideal. Então, mas tem que cobrar também. Eu falei no começo para vocês. O choque químico com a lidocaína não deu certo, E na verdade, se teve a primeira parada, já tem que avisar o proprietário que provavelmente já vai ter uma segunda logo em seguida. Olha, são poucas as vezes que a gente reverte a parada e fica, né? E fica o animal bem. Às vezes, dá algumas horas, às vezes, mas dificilmente você consegue. Aí vem a história de você fazer todo aquele procedimento, não é só reverter a parada, é todo o procedimento posterior. Aí talvez você tenha uma chance maior, não é isso? Toda vez que se fala em emergência, mesmo eu falo que você o Rabelo é craque em fazer isso, né? O Rabelo é um puta do profissional, gente, que ele abriu um campo enorme na medicina veterinária. Só que dá a impressão de que ele pode salvar todos, né? Não é assim que funciona, nós sabemos. É lógico que quanto mais recursos você tem, mais chance de salvar. Se você tem a chance de usar um recurso na clínica, use. Tá? Depois, no finalzinho, eu vou ver se eu coloco para vocês o valor de cada equipamento, para vocês terem uma noção de quanto que custa um oxímetro, hoje quanto dá para investir no oxímetro, num lactato, num monitor. Né? Vocês vão ver que assim, gasta, mas vale a pena ter na clínica. Tá? Porque vocês podem, isso além de tudo, faz a diferença perto de um colega que não tem. Porque você usa, o proprietário sempre vai lembrar daquele que usou algum recurso, do que daquele que não usou nada de recurso. Tudo bem? Eu me deparo bastante, assim, quando eu faço eco, muitos animais eles vêm descompensados para o exame. E aí eu comento com o proprietário, eu falo, olha, provavelmente não vai aguentar no exame, o ideal é que volte para a clínica, estabilize para estar fazendo. Tem gente que mesmo assim acha que o exame vai salvar o bicho. E aí, assim, a importância de estabilizar a hemodinâmica, né, a respiração do paciente, para depois a gente estar conseguindo fazer um exame até de qualidade para esse paciente. Eu já consegui perder uns 2 ou 3
por teimosia do dono de querer estar fazendo, achando que o exame é emergencial, né? É urgencial, que é diferente de emergencial. Só vou fazer uma perguntinha, gente, desculpe. Todo mundo sabe interpretar um traçado eletrofotográfico aqui? Todo mundo? Levanta a mão quem sabe mesmo olhar o traçado e falar. Cada pedacinho do traçado, não precisa interpretar, você dá um diagnóstico, laudo, alguma coisa. Interpretar o traçado. Todo mundo sabe fazer isso. Quem não sabe? Pode levantar a mão. Quem não sabe verdadeiramente? Mas não basta assim, você sabe. O que significa cada pedacinho e todo mundo faz? Eu ia colocar, quem sabe ano que vem eu vou me aprimorar. Só para produzir, porque você passa o eletrocardiograma, às vezes, porque quando é curso de prática, posso passar o traçado aqui e mostrar só para você uma coisa? Gente, você entende é o seguinte, onda P, tá? De contração aqui. QRS, certo? Isso aqui, tá? E a onda T, certo? Vou colocar melhor, porque eu não vou ser maior que em cima. Gente, isso aqui, basicamente, é atrial. Tá? Basicamente não, é atrial. Tá? E depois que deflagra o batimento, ela tem que ter um estímulo. Aqui você tem a estimulação vaga, o vago, o nervo vago. É aqui o marca-passo. É esse ponto o marca-passo. Só esse. É esse que fica lá no átrio, no nódulo do direito, né? Então você tem lá, ele fica lá e tem o estímulo do nervo vago aqui. A partir desse momento, o coração é independente. Tá? Aí você tem a Purkinje, né? Você tem a musculatura toda, ela é independente, não importa. O mais importante é saber disso, aqui é atrial. Daqui para frente, isso aqui é ventricular. Tá? Daqui para frente é ventricular. E por último, isso aqui chama-se repolarização. A onda T. A onda T é repolarização. Tá? Onde vocês têm que ficar atento? A onda P. Fugiu a onda P, tem alguma coisa errada. Tá? Sumiu o que é, aí você tem ventricular. Sumiu a onda ventricular porque não está passando daqui para cá. Né? Quer dizer, a onda P, você sumiu isso aqui, não, você tem um bloqueio. Cadê? Por que não deflagrou a parte ventricular? Porque houve um bloqueio. Você tem daqui você passa para o ventrículo. Se você não tem o estímulo, o ventrículo não bate. Aí aqui fica o bloco Está ventricular, isso. Aí ele faz a fibra de Purkinje. E o feixe vai irradiando até para cima, não é isso? Ela mostra para você. O coração é bonitinho. Às vezes ele pode ser que ele não. Quando a gente fala de marca-passo migratório, é bastante comum vir um laudo arritmia sinusal ou marca-passo migratório. Nossa, ele tem arritmia com marca-passo migratório. Isso é totalmente normal, né? Então, a arritmia sinusal é só um intervalo entre uma frequência e outra. O que importa é que ele realmente esteja fazendo todo esse complexo, mesmo que espaçadamente, né, irregular, que a gente chama de arritmia sinusal. Se isso é um ritmo regular, frequente, aí é um ritmo sinusal, né? Então, esse espaçamento é mais assim, o paciente nervoso, respiratório, e acaba tendo esse espaço, né? Então, que é o nódulo atrial. E o marca-passo migratório, em vez de ele despolarizar nesse ponto aqui, que é o marca-passo inicial, ele pode estar em algum outro foco equitópico dentro do átrio direito. E aí, por isso que a gente chama de marca-passo migratório. O que é esse marca-passo migratório? A onda P, que é justamente a onda de contração do átrio, ela pode estar assim, né? Aí ela faz QRS, aí vem pra cá. Aí ela pode estar mais altinha, mais pontiaguda, né? E aí ela volta a ser pequenininha. Então isso que é o marca-passo migratório. Mas o que importa é que o átrio está gerando uma despolarização. Não importa se é no nódulo sinusal ou se é em algum outro foco equitópico. Por isso o marca-passo migratório. Aí aqui nós temos o nódulo átrio ventricular, né, que aí ele está entre os átrios e os ventrículos. Então o sinal vem daqui, passa para cá, aí vem para fibras de Purkinje, né? Isso. Que aí está aqui no meio, e depois ela se divide entre os ventrículos, e aí acontece todo e ela vai nesse sentido, né? A radiação. Ela vai do direito. Ela vem
daqui para Daqui cá. para cá e daqui vai para o esquerdo e em cima do sol. Daqui vai para cá e daqui vai para tudo. Vai para tudo, mas normalmente não é irregular aqui, ele faz isso. Pelo que eu lembro lá da cardiologia. Mas de qualquer forma, gente. Aí a onda P é a onda de contração atrial, o QRS é a onda de contração ventricular e essa onda T é a onda de regularização ventricular ou relaxamento, que é onde o coração ele relaxa para receber o sangue. E aqui você tem os escreves eletrolíticos, aí não vai refletir na onda T. A maior parte das vezes na onda T. Tá? Só isso. Obrigado. A intoxicação digitálica ela é bastante comum, né? No caso da digoxina, são os glicosídeos cardíacos. E a função do digitálico ele é inotrópico positivo e cronotrópico negativo. Pode ocorrer uma intoxicação digitálica, depende do tempo que o paciente está usando esse digitálico, ou porque a dose realmente está muito alta, e aí a gente tem que normalmente ficar uma semana sem dar digoxina, e aí caso for retornar com a digoxina, a gente sugere abaixar a dose pela metade, né? E tem algumas plantas que causam uma intoxicação digitálica, o lírio do campo, espirradeira, né? O mecanismo de ação do glicosídeo seria a inibição da bomba sódio-CAP-pease no músculo cardíaco e da musculatura lisa. Isso acaba entrando mais sódio e cálcio intracelular, né? Por isso que ele tem esse efeito de inotrópico positivo e cronotrópico negativo, porque ele diminui a condução do nó atrioventricular. Os sinais eles podem ser cardíacos e não cardíacos. Nos casos gastrointestinais e do sistema nervoso, a intoxicação digitálica ela pode levar a vômito, náusea, anorexia, diarreia, depressão, prostração, desorientação, convulsão e até alterações no campo visual. Em relação às cardíacas, né, elas podem gerar arritmias, a bradicardia sinusal, complexos ventriculares prematuros, que é o VPC, e os bloqueios atrioventriculares também. Presença de hipercalemia pode agravar as arritmias, por isso sempre a importância da verificação dos eletrólitos. O tratamento da intoxicação digital, que é monitorar o paciente, suspender, como eu disse, a digoxina. Normalmente a gente tira por uma semana, depois volta com metade da dose. Tratar as arritmias, no caso a bradicardia sinusal e o bloqueio atrioventricular, a gente pode começar com uma atropina, né? Nos VPCs a gente usa lidocaína. Nas arritmias ventriculares, o beta-bloqueador, exceto a procainamida e quinidina, elas têm um efeito muito importante, né? Avaliar sempre os níveis de potássio, porque a hipercalemia elas agravam as arritmias. E a infusão de insulina associada à glicose, ela tende a ser bastante eficaz. E tratar os sintomas gastrointestinais também. Aí acaba diminuindo a chance de ter arritmias. A endocardite infecciosa ela é rara, né? Porém ela possui uma alta mortalidade. É uma origem bacteriana bastante comum, mais comumente causada por bactérias do que por fungos, mas também pode ser causada por fungos. E elas afetam tanto o endocárdio mural, né, as paredes do músculo, quanto a parede das válvulas. A bacteriemia inicial, que pode estar levando a endocardite infecciosa, seria a discoespondilite, a prostatite, né, a pielonefrite e uma doença periodontal grave, ela também pode predispor ao surgimento da endocardite infecciosa. Normalmente, assim, ao eco, eu acho que pelo eco, dificilmente a gente vai laudar endocardite infecciosa, porque é mais um diagnóstico histológico, né, da válvula, para a gente ter ideia se realmente é infeccioso. Mas o hemograma ele ajuda bastante também. As bactérias mais comuns são Staphylococcus, Strepto e Escherichia coli, né? E a preexistência de lesão que expõe o endotélio, e aí pode permitir a lesão bacteriana e sua multiplicação. E aí, no caso mais de trauma, né, aí pode predispor a infecção.
Ocorre uma liberação periódica das bactérias na corrente sanguínea, que a gente chama de pirexia. Há um estímulo antigênico que pode levar a doenças imunomediadas, como a poliartrite e pielonefrite. A embolização séptica pode liberar trombos na circulação, e esses trombos eles podem ser alojados nos vasos, nos rins e no cérebro. E uma ruptura das cordoalhas da mitral, né, ou uma perfuração valvar, ou uma perturbação hemodinâmica. Apresentação clínica e diagnóstico. Então, o animal pode ter claudicação, inapetência, dispneia, vômito, diarreia, perda de peso, síncope, polidipsia, hematúria, febre, né, que é o principal que a gente consegue ver, aumentos das frequências cardíaca e respiratória, e o sopro que ele pode ser diastólico ou sistólico. O laboratorial, o animal pode ter até uma anemia, né, monocítica novocrômica, e uma leucocitose associada à neutrofilia ou monocitose. A bioquímica, alterações associadas às consequências sistêmicas da endocardite. O eletrocardiograma, o animal pode ter um IAV de terceiro grau, de repente está associado, né? E o raio-x a gente pode ver uma dilatação cardíaca, uma congestão ou edema pulmonar. Mas, assim, dificilmente é fechado um diagnóstico, né, de endocardite. A ecocardiografia, a gente consegue ver as vegetações nas válvulas, e a dificuldade é que a gente vê uma degeneração da válvula mitral. Hemocultura, ela confirma a infecção e identifica o organismo causador. No tratamento, a gente tem que erradicar a infecção, controlar as infecções sistêmicas, 1 a 2 semanas de aplicação de antibiótico, normalmente o de terceira geração, o Tobias até comentou, a cefalosporina, a indamicina com a enrofloxacina, né, que é bastante comum causando os dois associados, ou as penicilinas com os aminoglicosídeos. O ácido acetilsalicílico, ele até ajuda a dissolver a matriz orgânica da vegetação, como tratamento para insuficiência cardíaca. E o prognóstico é desfavorável. Tamponamento cardíaco. Essa síndrome é quando ocorre acúmulo de líquido no espaço pericárdico, né? Aí diminui o enchimento ventricular, por causa das câmaras cardíacas. Ele pode ocorrer transsudação, exsudação ou hemorragia, né? E a exsudação ela pode ser consequente de uma pericardite infecciosa ou não infecciosa. O surgimento da efusão pericárdica ela pode vir de consequência de neoplasia, o hemangiosarcoma é mais comum de dar essa hemorragia em volta do pericárdio. E a efusão pode ser idiopática ou após trauma, ou por conta de uma ruptura de ato esquerdo numa degeneração valvar mitral mais crônica. Aqui eu pus um videozinho, não consigo enviar, daquela mesma cadelinha do começo da apresentação. Ela possui uma efusão pericárdica e um relaxamento ventricular dificultado. O efeito hemodinâmico, ele depende também do tempo de acúmulo desse líquido no pericárdio, né? É muito mais grave quando a gente tem um acúmulo de líquido agudo, né? Porque aí o coração ele aumenta de uma forma abrupta essa pressão intracardíaca, diferente daquela efusão que aos pouquinhos vai se acomodando e o coração ele vai compensando, né, o débito cardíaco. A apresentação clínica e diagnóstica é mais comum em cães de grande porte, né, raças braquicefálicas que têm os quimiodectomas, que são os tumores de base cardíaca, né? Então, os animais braquicefálicos eles têm uma oxigenação mais dificultosa. Ele predispõe à formação de quimiodectoma, que é uma neoplasia em base aórtica, né? E isso até pode gerar, como consequência, uma efusão pericárdica também. Os sons eles são mais abafados, pode ter uma distensão jugular, né, devido ao retorno venoso dificultoso. O animal pode ter taquicardia sinusal e os sinais de CCD, que seria ascite e hepatomegalia. Laboratorial, a gente faz raio-x, eco para diagnosticar. Os eletros, eles normalmente são baixinhos, então
aqueles complexos mais baixinhos, você pode sugerir, mas não fechar o diagnóstico de que o animal tem algum tipo de tamponamento, de efusão, né, pericárdica. O raio-x, normalmente a silhueta cardíaca, ela tende a ficar mais globosa e a gente consegue até ver a distensão da veia cava caudal, porque ela tenta melhorar o retorno venoso do coração. Hepatomegalia e ascite, elas representam um aumento na pressão do setor venoso. A ecocardiografia é mais sensível para o diagnóstico da efusão, né? E aí a gente consegue ver se tem um lavamento até das câmaras cardíacas. O tratamento em choque seria o protocolo ABC, que o comentou, pericardiocentese, sedação local do paciente, e hipotomia da região tórax do lado direito, do quarto e sexto espaço intercostal, a gente tenta guiar o ultrassom, e aquela torneirinha de 3 vias, tomar cuidado na hora de usar, para ver se está usando direitinho. E se puder analisar o líquido, né, é bem interessante. As possíveis complicações seria a laceração cardíaca ou coronária, e no caso de você, se tem uma neoplasia, você tentar drenar a efusão pericárdica e encostar no tumor, aí você dissemina toda a neoplasia, então sempre é importante estar guiando com a ultrassonografia. Tromboembolismo arterial, é a última apresentação, ela é comum na cardiopatia hipertrófica, né, dos feminos, ou nas dilatadas ou nas restritivas. É comum bem na ótica distal, que está ocorrendo esse embolismo. Nos cães ela é mais rara e ela pode vir secundária a uma neoplasia, ou sepse, ou Cushing, ou nefropatia, ou estados de hipercoagulação disseminada. Os sinais clínicos nos pulmões, então dificuldade respiratória, nos rins pode ter uma falência renal aguda, se for cerebral, vai ter os sinais neurológicos, e se for no trato gastrointestinal, vai ter uma isquemia intestinal, e a artéria braquial direita é a mais comum, leva o animal à dor, à paresia, e as consequências clínicas dependem do tempo, do local e da extensão do problema. Então gera paralisia, gera dor, o pulso femoral normalmente é fraco, as extremidades frias. Se a gente tentar até cortar uma unha do animal, a gente vai ver que não sangra, né? E após 10 a 12 horas, aí é uma miopatia isquêmica, aí já tomar cuidado por conta daquela síndrome de hiperfusão, que pode levar todos os metabólitos para a circulação, aí é fatal. Medidas terapêuticas, então a gente tem que limitar o crescimento dos trombos, então a heparina ajuda bastante para isso, né? Aí tem a dose. Os agentes trombolíticos, eles são mais usados mais na medicina humana, na veterinária está mais em estudo, streptokinase, lupinase, ativador do plasminogênio residual, e algumas pessoas usam até mais nos gatos do que nos cães, mas a heparina, ela, pelo menos ela evita que o trombo aumente. Controle da dor, 24 a 36 horas, né, para a gente usar oximorfina, butorfanol ou aceclomazina nas doses reconhecidas, e sempre é importante manter hidratação e os eletrólitos normais. E como conclusão, a gente sempre pede que quanto mais rápido a anamnese, mais rápido se chega ao diagnóstico, maior sobrevida, melhor o prognóstico do paciente. E a estabilização do paciente ela é importante para a manutenção da hemodinâmica e sobrevida do mesmo. Só uma dica. Cardiologia. Toma cuidado com uma coisa. A Patrícia, depois vamos voltar a falar de cardiologia, emergência cardiológica, a própria Larissa vai falar uma coisinha para vocês de emergência, para entubar, como, nós vamos tentar mostrar foto para vocês. A parte da Patrícia foi realmente mostrar as drogas, isso é importante para vocês terem um acervo de vocês, a droga e tal, enfim, é importante. Mas eu queria dizer o seguinte, tem muita coisa que a gente pega lá no médico mesmo, o pessoal medicando, tá? Passando, prescrevendo, já, por exemplo, inibidor de ECA, ou alguma coisa, só por uma alteração de exame, que nem sempre, só porque viu uma alteração lá, do tipo do eletrocardiograma, sugere aumento atrial direito, sugere aumento, né, ventricular. Gente, a primeira coisa que nós falamos é assim, a clínica é soberana, os sintomas são soberanos.
O animal, para ser cardiopata, se você classificar um animal como cardiopata, é aquele animal que tem uma doença cardiológica. Tá? Essa doença cardiológica, mesmo que ele tenha, está compensada ou não está compensada? Tá? Quando você medicar, existe medicamento preventivo para o coração, medicamento preventivo para o coração, falando, eu vou dar um medicamento para o coração, para o animal não sofrer, não ter problemas cardiológicos. Existe isso? Na humana existe isso. O que previne o coração? Melhora a qualidade de vida, como alimentação, melhora da atividade física, certo? Não é isso que nós fazemos? Né? Melhora da oxigenação, você melhora a parte física, você melhora a oxigenação, e você tem um paciente equilibrado na tua mão. Tá? É assim que funciona, isso é preventivo. Para mais alimentar o músculo cardíaco, você pode, dentro da automolecular, dá uma coenzima Q10, tiamina, magnésio, essas coisas alimentam o músculo cardíaco, mas é só o que você pode fazer. Agora, tratar uma cardiopatia, por exemplo, entrar com um inibidor de ECA, é quando você tem sintoma. Que tipo de sintoma? Que tipo de sintoma? Tosse, desmaio, reluta em exercício. Relutar em exercício é um dos top. Pode colocar como top. Eu particularmente assim, vamos supor que eu atendo um animal velhinho que não tem tanto sintoma de cardiopatia, né? Se ele tem uma insuficiência moderada, é importante, é lógico que eu vou tratar. Então a gente usa o bom senso nesse sentido. Não necessariamente vou esperar ele ter algum sintoma para eu poder tratar, porque aí depois eu já não consigo mais, né, fazer uma manutenção legal do paciente. Agora, se é um animal jovem, tem uma insuficiência discreta, ou mesmo velhinho tem uma insuficiência discreta, eu não vou entrar porque ele tem uma insuficiência discreta, ele está compensado, o débito cardíaco está ótimo, a pressão arterial está excelente, ele não tem sintoma, ou mesmo que tenha uma tossezinha esporádica, né? Está discreto, vamos segurar mais um pouquinho. Por que eu vou prejudicar o rim e toda a hemodinâmica se o animal está compensado? Eu atendi um labrador recentemente no Éticos, eles pediram para estar fazendo, por isso que eu faço sempre a anamnese antes do eco. Então eu ausculto, tem sopro, poxa, legal, né? Já é indicado o ecocardiograma, né? Pergunto sempre a anamnese, faço uma anamnese legal, e aí, está tossindo, tem desmaio, está cansaço, por que ele está fazendo esse exame? É um check-up, porque ele já toma remédio, né? Então, para até me ajudar, de repente, no diagnóstico desse paciente, né? E até atendi recentemente, ele tinha uma insuficiência moderada, se não me engano, até importante, né? E eu percebi, a sorte que eu fiz clínica, 8 anos de clínica me ajudou bastante. Então eu olhei o abdômen, eu vi aquele abdômen desse tamanho, né? Eu falei, fez ultrassom desse paciente? Ia fazer depois do eco, né? Então se não fizesse eu já ia falar, é interessante fazer, né? E aí eu até alertei, falei, olha, ele tem uma cardiopatia, pela idade, pela gravidade, mesmo que o coração esteja compensado, né? É interessante entrar com o tratamento, né? Ele não era um animal que tinha sintoma de cardiopatia. E na ultrassonografia, depois eu perguntei para lá, ele tinha ascite, né? Tinha uma grande ascite e um tumor enorme embaixo. Então, quer dizer, aquela prostração do paciente, aquela falta de apetite, tudo aquilo que ela estava tendo, não era por conta do coração. O coração estava lá, tinha insuficiência moderada importante? Tinha. Mas qual que era a causa que deixou ela desse jeito? A neoplasia, né, esplênica. Então, é lógico, a infecção no baço, ela pode agravar uma cardiopatia, de repente, né? Fazer um animal até descompensar um pouquinho, mas qual que era a base primária ali, né? O caso primordial era a neoplasia no baço. Então, a gente sempre fazer uma anamnese direitinho, não achar que fechamos o diagnóstico porque... Usar o recurso do eco, só um minutinho, usar o recurso do eco é importante. Se você perceber um animal já tem lá repercussão hemodinâmica de grau moderado a severo, mesmo que o animal não tenha sintomática, é lógico, qualquer um de nós vai medicar, é necessário isso. Tá? Isso não é preventivo, isso é tratamento, terapêutico. Mesmo que o animal não esteja sentindo, porque o animal às vezes dorme o tempo todo em casa e não vai manifestar cardiopatia. Quando eu falo reluta em exercício, quando você põe o animal para andar na rua, e o animal não quer andar, e o animal cansa facilmente, ou tosse, isso é o relutar em exercício. Não você pegar e fazer ele andar dentro do quarto da tua casa e falar, não, então ele está normal, não é assim que funciona. Mas, principalmente, ficar atento às duas coisas. E usar, lógico, o recurso é importante. Agora, o que eu vejo é muito clínico, já o animal está tossindo, já entrar no inibidor de ECA, já receita, enalapril, isso é errado. Isso não deve ser lá dentro, como o Jorge falou, depois que a gente institui um tratamento para o coração, a
gente não pode jamais tirar essa droga, porque o coração ele sofre um remodelamento pelaquela droga que você forneceu. Então, se você começa um tratamento errado, você não pode depois suspender aleatoriamente, porque esse coração já se acostumou com aquela droga que foi fornecida. Então, tem que tomar muito cuidado realmente quando você institui um tratamento cardíaco, com a certeza do que você está fazendo, senão você pode realmente cometer um problema aí. Eu pego muito mesmo, assim, animal que nunca fez o eco, já está tomando, é um sopro assim que você quase não escuta no esteto, faz o exame, é uma insuficiênciazinha discretíssima, quase que um escape, e o animal tomando inibidor de ECA sem necessidade.